Fala pessoal, estou aqui para falar com vocês mais uma vez a respeito de um assunto que o pessoal tem falado bastante comigo, que é a respeito da escolha dos candidatos para essa eleição agora de 2022. E eu confesso a vocês que para essa eleição agora é a eleição que eu estou mais ativo nessa questão de pesquisar o passado do candidato, de ir pesquisar na internet e tal. E o conselho que eu dou a vocês é fazer o mesmo, não apenas porque eu gosto de tal candidato, porque eu vou votar nele e quem ele indicar eu vou votar. Não fazer esse tipo de coisa e sim investigar de acordo com o que você acredita, de acordo com os seus princípios, se o candidato ele realmente vale a pena, né, votar nele ou não. Então vamos lá. A primeira coisa que eu faço o que é usar os meus princípios. Então, eu tenho certos valores, certos critérios que eu utilizo para escolher um candidato. Então, se o candidato ele usa fundo eleitoral, né, o fundo partidário, eu já não voto. Para mim é a peneira mais grossa. Então, usou. E cá entre nós aqui no governo de Pernambuco, a gente tá lascado. No Senado aqui para Pernambuco também, estamos lascados. Segundo ponto, ele é um candidato, uma candidata que defende, que está afiliado no partido de esquerda, que defende os ideais da esquerda, né, socialismo, progressista e tal. Então, também não passa nessa peneira mais fina. E aí, por que isso? Eu já li o manifesto do Partido Comunista, já li alguns outros livros também de Mises, desmascarando, desmistificando, desmentindo. Eu vou colocar aqui o livro e vocês vão ver. Acho que é Desmentindo o Marxismo. Enfim. E aí não tem condições de economicamente, de socialmente, de em qualquer âmbito apoiar os ideais de esquerda. Primeiro pelo viés religioso, pela religião que eu acredito, que é o cristianismo. Acredito que o socialismo é nocivo aos valores e princípios cristãos e por isso que eu não voto, né, em candidatos de esquerda. Além disso, a questão do quesito religioso é o princípio econômico, né? Não adianta, você tem exemplos de países como Venezuela, como Cuba, como Coreia do Norte e China, que não são bons exemplos econômicos, né? Com exceção, por exemplo, da China, que é um país meio que socialista em como ele age com relação ao povo, de autoritarismo e tal, mas é um socialismo meio que economicamente aberto. E aí fica meio, é socialismo mesmo, não é e tal. E o curioso é que para muita gente que defende o socialismo, os países que deram errado, como a própria União Soviética também, então veja, é porque o governante da época ele não soube muito bem adaptar aquele não era o socialismo de verdade, e para ele o socialismo de verdade é o quê? Cuba, Venezuela ou a própria China, fica difícil, certo? Então esses foram os dois primeiros critérios. O terceiro critério é se o candidato já foi preso, o candidato está envolvido em algum escândalo de corrupção, em algum esquema de... Então não vou votar nesse cara, nesse cara, nessa mulher, eu não vou votar, tá? Eu encaro o país como uma empresa, como uma família e onde eu não vou contratar uma pessoa na qual eu não tenho um mínimo de confiança, tá? Então uma pessoa que já tem um histórico de que não é tão confiável, que talvez não tenha uma índole boa, eu não vou votar nessa pessoa. E aí você pode dizer, Fábio, mas a pessoa não pode mudar com o passar do tempo, a pessoa não pode... Pode, tá? A pessoa pode, mas aí eu prefiro dar o benefício da dúvida, ao contrário, eu prefiro me precaver e ser um pouco mais prudente nesse quesito, certo? E aí, como quarto e último critério, eu não uso tantos critérios assim, mas eu acredito que só nesses três quase nenhum passa. O quarto critério é justamente as propostas. O que é que o candidato defende?
E esse aqui acredito que está bem alinhado com o segundo, mas aí está mais voltado para as pautas que ele vai defender, pelas pautas que ele vai lutar. Então, pela liberdade econômica, é pela diminuição de impostos, é pela diminuição de impostos na saúde, pela facilitação de trabalho e tal. Então, essas são pautas das propostas, né, dos candidatos que eu uso para avaliar. E antes de mais nada, comecei aqui o vídeo e esqueci de falar. Eu estou aqui com uma camisa, né, da Growth Suplementos, e não é nenhuma propaganda, é um canal pequeno por enquanto, espero que cresça, né? Um canal que não tem tanta relevância assim, então não tem patrocínio, mas eu tô com essa camisa aqui justamente para agradar ao público dos marombeiros, né? Todo vídeo tá sendo com camisa diferente aí, para agradar um público diferente, então pra galera que é maromba, tá aqui o meu apoio a vocês, beleza? E aí, voltando pro assunto do vídeo, após esses quatro critérios, eu escolho meu candidato. E aí, se houver o caso de um ou mais candidatos eles terem passado por esses 4 crivos, aí vai o meu, como é que eu posso dizer? Vai o critério de desempate. Ele é um candidato que está melhor na pesquisa, é um candidato que está pior na pesquisa, é um candidato que, sei lá, eu conheço, que eu não conheço, então esse seria o critério de desempate, seria o 5º critério aí, o bônus, para escolhê-lo. E o vídeo vai ser curtinho hoje, e além dessa mensagem que eu quero deixar para vocês, é um vídeo que eu vou postar, certo? De como usar 2 ferramentas para lhe auxiliar na escolha dos candidatos, certo? A primeira é o Divulga Candicontas do TSE. Então, ele é um site onde você vai poder acessar, ver por região o seu candidato à presidência, ao Senado, ao governo, ou a deputado, né? Estadual e federal. E aí você vai ver se o candidato já foi preso ou não, você vai ver a escolaridade do candidato, você vai ver a idade do candidato, o partido que ele está afiliado, você vai conseguir ver as eleições que ele se candidatou, se ele ganhou ou não e a que cargo, você vai conseguir ver o número, né, da eleição, né, que ele está disputando para poder votar nele. Você vai ver, tem várias coisas, né, e principalmente os valores de uso de fundo eleitoral, de fundo partidário. Certo? Que para mim, como eu falei para vocês, é o meu primeiro critério. E a segunda ferramenta é o ranking dos políticos, né? O politicos.org. E aí eu vou colocar para vocês verem e dizer o que é que vocês acham. E vocês podem utilizar essa ferramenta também para peneirar, para avaliar se é um candidato bom para vocês. E aí o que é que o ranking dos políticos ele faz? Ele pega lá os candidatos que já foram eleitos, né? E de acordo com a votação dele em projetos, em pautas, eles elencam num ranking. Então, tá descrito lá no site, se vocês forem acessar, vocês vão ver quais são os critérios que eles usam e como é feito o cálculo. Tem uma formulazinha lá que ele explica como é feita a pontuação. E aí, esse ranking é feito e não necessariamente o político que está em primeiro lugar, em segundo e terceiro é o melhor, mas aí você vê o que está mais alinhado com você. De antemão, eu digo a vocês que como é um site que ele preza pela liberdade econômica, os candidatos de esquerda, a boa parte deles está lá embaixo. Então, se você está esperando ver um candidato de esquerda lá em cima, acho que você não vai encontrar, certo? Então, isso é tudo. Não deixe de ver esse vídeo que eu vou mostrar para vocês, vai lhe ajudar bastante. Beleza? Até mais, pessoal. Não esqueça de curtir e se inscrever no canal.